Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão e de reforços campeões? Isso, os garotos vindos do Sul-Americano Sub-20 que ganharam o título inclusive podem ser aproveitados no Paulista, será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Os filhos do Terrão fizeram bonito no Sul-Americano Sub-20, incluindo o gol do título, né? Foram 4 participações alvinegras lá no Sul-Americano representando a seleção brasileira. O Guilherme Biro, meio-campista, os atacantes Giovani e Pedro e também o zagueiro Robert Renan. Esse já está negociado com o Zenit da Rússia na troca ali para a aquisição do atacante Yuri Alberto. Bom, vamos falar porque quem são esses jogadores? A maioria dos torcedores do Corinthians já conhece, né? Alguns já frequentaram o profissional, outros ainda não estrearam, outros se fala muito bem. Vamos lá. O Biro, ele tem contrato até 30 de novembro desse ano. Isso significa que se o Corinthians não renovar o seu contrato, dia 31 de maio ele pode assinar, a partir desse dia, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça. Existe uma negociação nesse momento de renovação com o Guilherme Biro, que já frequentou o profissional, que já participou de treinamentos, que já jogou contra o Fluminense pelo Brasileiro do ano passado com o Vitor Pereira, que pode jogar tanto na lateral quanto no meio-campo. É um jogador muito talentoso, perna esquerda, que já completou 18 anos. O Guilherme Biro, todo mundo, né, acho que a maioria conhece já, ele tem essa dificuldade por uma questão contratual. O Corinthians está tentando uma renovação de contrato para que não corra esse risco de perder o jogador, mas o staff do atleta obviamente entende que ele merece uma poupuda valorização porque vai subir para o profissional, foi campeão agora continental com a seleção brasileira, tem mercado na Europa, aquela coisa toda, então o Corinthians vai ter que ter uma habilidade aí para negociar o contrato dele e aí sim poder utilizá-lo. Muito difícil que ele seja utilizado no Paulista enquanto essa situação não for resolvida, tá? Essa é a situação do Guilherme Biro. Giovani, 19 anos, esse já atuou inclusive entre os profissionais, já frequentou o profissional, já está inclusive, né, permanecendo entre os profissionais, vira uma opção. Todos eles já estão inscritos na lista B, na chamada lista B do Campeonato Paulista, né, que pertence a uma lista de jogadores da base. E o Giovani talvez seja o mais pronto, digamos assim, para ser utilizado a qualquer momento. O Giovani tem uma qualidade, uma característica muito interessante. Ele pode jogar tanto no meio, né, centralizado, melhor dizendo, na vaga do Yuri Alberto, por exemplo, e o Corinthians não tem o reserva para o Yuri à altura. Tem o Júnior Moraes, que não dá conta do recado, e até o Paulinho apareceu fazendo essa função no jogo contra o São Bernardo. Porque não tem realmente esse cara que possa cumprir. O Arthur Souza vinha sendo relacionado, não foi utilizado ainda, ele que estava na copinha, e o Giovani, né, pode ser utilizado ali, mas pode jogar pelo lado do campo também, na vaga do Romero, quem sabe, que é outro que não está correspondendo nesse início de ano. Então, o Giovani provavelmente vai ser testado, esse é um jogador que vai merecer oportunidades, até pela experiência que ele já tem entre os profissionais. E aí vamos para o Pedro. O Pedro é o jogador mais, digamos assim, cuidado, mais zelado pela equipe do Corinthians. Ele tem 17 anos, recém-feitos, fez o gol do título do Sul-Americano. Nesse torneio, ele tem 2 gols e 2 assistências, não sendo titular, tá? Participou de 4 gols da seleção. O Biro e o Giovani, para vocês terem uma ideia, eles marcaram um gol cada um. O Pedro, ele tem participação nesses 4 gols. Ele já tem a prioridade de compra do Zenit, mas calma, o que é prioridade? Expliquei na época na negociação com o Yuri Alberto. É só uma informação que o Corinthians precisa passar ao Zenit caso venha uma proposta e o Corinthians queira negociá-lo. Por exemplo, a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros. Então, se vier o Chelsea da Inglaterra, como um exemplo, queremos contratar por 42 milhões, o Corinthians tem que comunicar ao Zenit, ó, a gente quer vender. Não é 50, 42 e tal, mas a gente quer vender, só que vocês têm a prioridade. Vocês vão bancar os 42? Não, não vamos. Beleza, vende para o Chelsea. Não, a gente banca os 42. Tá bom, então ele por 42 vai jogar no Zenit. E aí tem uma questão de plano de carreira do atleta, obviamente, vontade do jogador, negociação do staff, do clube, entre os clubes também. Então é uma mera informação, gente, que a partir dali se trabalha com ela. O Zenit só quer ser informado
para ver se ele consegue negociar esse valor oferecido por qualquer outro clube. Mas o Pedro pode muito bem ser utilizado e vai ser utilizado provavelmente no Campeonato Paulista. Vale lembrar o que está acontecendo com o vizinho, né? Com o rival, com a grama mais verde, que é do Palmeiras, com o garoto Endrick, que também surgiu muito rápido, também é um fenômeno na base, e logo foi vendido já por 60 milhões de euros para a equipe do Real Madrid. É claro que o Corinthians está pensando em utilizar o Pedro para ter o benefício esportivo, mas não vamos negar que os clubes dependem disso, né? Dependem de uma venda. Então, como o Pedro é tratado como uma joia, já tem uma multa rescisória estipulada num valor altíssimo, ele precisa jogar. Ele precisa jogar porque se daqui a pouco vier um gigante do futebol europeu para comprá-lo, ele só sai quando completar 18 anos. E aí o Corinthians tem mais um ano para poder utilizá-lo aqui antes de vendê-lo, de entregá-lo, né? Mesmo que ele venda agora por um valor dessa magnitude. Tá, mas Chico, você está comparando o Pedro e o Endrick? Sim, estou. Acho que em potencial eles se assemelham. Inclusive o Pedro não era para disputar o Sul-Americano Sub-20. Ele também já foi prematuro em várias categorias de base, assim como o Endrick foi subindo, né? Ele era para estar no Sub-17 e estava disputando um torneio de seleção Sub-20. Isso porque o Ramon Menezes o chamou. Mas ele chegou a estrear pela Copinha fazendo gol, inclusive. E ele ia ser o cara da Copinha. Ele ia ser o Endrick do ano passado, por exemplo, no time do Corinthians. Mas não deu tempo, foi para a seleção. E o Corinthians entende também que a seleção valoriza o jogador e o cara acabou fazendo o gol do título. Esses caras estão para se apresentar ou se reapresentar ao clube nesta quarta-feira. Antes do derby, eu acho muito difícil que eles já sejam relacionados para o derby, aquela coisa toda, é um clássico, eles estão recém-chegando, são meninos da base ainda que não dá para jogar uma pressão em cima, mas na sequência eu tenho a impressão que pelo menos o Giovani e o Pedro vão para o banco de reservas. Agora tem que ver a questão do Biro, realmente é uma questão contratual, uma questão mais complexa e tudo mais, mas não deixa de ser reforços importantíssimos que o Corinthians vai ter na sequência. Eu sei que não são nomes badalados, mas a base, gente, a base é tudo. A base salva, ainda mais quando você tem jogadores muito promissores. São jogadores que vão te render esportivamente, porque eles já sobem com muita personalidade, eles acabam resolvendo dentro de campo quando eles têm essa qualidade e depois acabam rendendo dinheiro para o clube. Então, olho neles, Biro, Giovani e Pedro. Especialmente Pedro, hein? Olho nesse moleque. Comenta aqui o que vocês acham, se já tem que botar para jogar no derby ou mais para frente e tudo mais. Como é que deve ser o trabalho de aproveitamento desses atletas? Inscreva-se no canal, deixa aquele like, eu volto na próxima. Tchau!